Ele nasceu em Florianópolis, Santa Catarina, filho de um pedreiro, uma mãe lavadeira, culto, estiloso, erudito, né? Cruz de Souza foi um poeta incrível no seu tempo, mas infelizmente ele nasceu no período ainda da escravidão, lutou contra ela, mas infelizmente perdeu várias batalhas nesse processo, batalhas pessoais, né? Por exemplo, teve a oportunidade de ser promotor na cidade de Laguna, em Santa Catarina, e não pôde ir, né, ocupar o cargo por causa da questão racial. Né? Trabalhou na Ferrovia Central do Brasil, no Rio, e mais uma vez a questão racial o impedia, mantinha ele em determinado cargo, ou seja, você não tinha um progresso, né? uma subida de cargo, você tinha um salário baixo, tudo isso em razão do racismo. Mas mesmo assim, né, no seu interior de poeta, ele não podia deixar, não podia abandonar a escrita. O Cruz e Souza ele não escapa da biografia de muitos artistas, de muitos intelectuais dessa época. Né? Ele nasceu em 1862, ou seja, ainda não tinha a abolição da escravidão. Então ele não vai escapar dessa sociedade, né, racista, escravocrata, de como elas tratam as pessoas de cor. Mas por sorte, digamos assim, né? É sorte, mas também é uma coisa que a gente vai identificar como um costume da época, né? A coisa do apadrinhamento, né? Senhores de escravos, donos de escravos brancos que vão assumir a educação de alguma criança negra, enfim, foi o caso do Cruz e Souza. Ele estudou até com alguma coisa Miller, né, que foi um cara que trabalhou com Charles Darwin, por exemplo. Ele teve educação particular e outras coisas também favoreceram ele, né, esse dono de escravos que apadrinhou o Cruz e Souza, por exemplo, tinha um certo chamego pelo Cruz e Souza, porque o Cruz e Souza, muito sabiamente, fazia poesias elogiando esse cara, principalmente devido à Guerra do Paraguai. Ele foi um militar que lutou de alta patente, e o Cruz e Souza louvava, né, essa coisa toda com seus poemas. O cara gostava, claro, via nele um talento incrível. Mas infelizmente na sociedade escravocrata você não consegue, muita gente não enxerga a inteligência que pessoas negras, né, na época tinham, e enfim, eles negam qualquer possibilidade de um negro ser erudito ao nível que o Cruz de Souza foi, por exemplo, né? Ele teve várias influências, ele lia Charles Baudelaire, por exemplo, e isso vai influenciar na sua poesia. Aliás, o Cruz de Souza, gente, eu sou muito péssima nas aulas de português e tudo mais, percebe-se, né? Mas o Cruz de Souza, ele é um poeta que é do estilo de poesia chamada simbolismo. Essa coisa do simbolismo nasceu lá na França, e aí tem os seus poetas da moda, que era o Charles Baudelaire, o Mallarmé, Rimbaud, Paul Verlaine, não sei se eu esqueci mais alguém, mas eu acho que esses são os nomes mais famosos hoje, tipo, você tem que saber quem são esses caras, porque eles estão, tipo, são nomes que a gente tem que conhecer, assim, porque eles são uma referência desse período, né, principalmente o Charles Baudelaire, porque ele tá pegando. E, aliás, ele coloca isso na sua escrita, o Charles Baudelaire, ele está pegando essa transformação na França, que é o crescimento da indústria, né? Na Inglaterra já está acontecendo há muito tempo, mas na França demora muito a acontecer. Quando acontece a Revolução Francesa, a coisa industrial ainda não está no seu auge, está começando. É tipo Inglaterra à frente, em segundo lugar a França acompanhando, depois a Alemanha, enfim. Em 1800 é que a coisa começa a
se expandir mesmo, a pipocar, e isso vai transformar a sociedade francesa, eu digo arquitetonicamente, né? Politicamente já estava transformada, mas assim, arquitetonicamente, devido às tecnologias que vão surgindo, o espaço urbano vai se modificando, e o Charles Baudelaire é importante até para os historiadores, porque ele vai escrever, retratar esse período francês, né? O Cruz e Souza, ele bebe muito do Charles Baudelaire, e a gente encontra muita né, referência, né, certo dizer. A referência porque a gente sabe biograficamente que o Cruz e Souza lia Baudelaire e dentre outros poetas. Mas a questão de ter em comum o estilo do simbolismo. E o que é o simbolismo? Gente, eu não sei explicar o que é o simbolismo, né? Eu fiz até um resumo, era assim, tinha um realismo que queria uma coisa, depois tinha o naturalismo que queria uma outra coisa, aí veio o simbolismo e disse assim, pá, cheguei, eu quero transcender, e o simbolismo tem essa pegada mais de transcender, do místico, blá blá blá, enfim, é bem interessante. No Brasil, a gente tem uns nomes muito famosos que foram para esse estilo de poesia, que é o mineiro Afonso de Guimarães. Inclusive, fazer um adendo, quando eu fui morar em Mariana, eu fiz questão de visitar o túmulo do Afonso de Guimarães, que é o túmulo mais bonito, inclusive, que tem lá no cemitério, em um dos cemitérios de Mariana. Eu fui lá, tipo, ó, Afonso de Guimarães, né? E ele era um cara, sabe essa moda que as pessoas têm, sei lá, o Walter Ugumãe, ele escreve tudo minúsculo, né? Assim, no início dos parágrafos é minúsculo. Acho que o Saramago, se eu não me engano, o tique nervoso do Saramago é alguma coisa com a vírgula, né? Acho que ele não usa muito a vírgula, ele vai fazendo parágrafos extensos. Enfim, às vezes tem sempre um escritor que tem que é diferente, né? Diferentão. O Afonso Guimarães, ele escrevia seu nome. O Walter Ugumãe, falando nele, o mãe não faz parte do sobrenome dele, né? Ele explicou lá na Flip, um evento de literatura que tem em Paraty. Ele explicou, por exemplo, que colocou mãe em homenagem à sua mãe, mas ele não tem o sobrenome dele não é mãe. E aí você tem o Afonso Guimarães, que, ó, muito à frente do seu tempo, já estava escrevendo, assinando o seu nome de forma latinizada, né? Ele não escreve Afonso com AF, é Afonso com PH e Guimarães, enfim. Outros caras do simbolismo, Augusto dos Anjos, que pra mim é o meu favorito, não tem outro igual. Cruz e Souza, eu sei que esse vídeo é sobre você, mas Augusto dos Anjos é a nossa Lana Del Rey do simbolismo, aquela corte os pulsos que eu vou morrer. Enfim, acho que eu só notei esses 3 caras mesmo. Gente, e aí a gente vai ver a história do Cruz e Souza. E cara, que cara, ele participou da campanha abolicionista lá na Bahia, quando ele conhece o Luiz Gama, que é outro negro fantástico, assim, ele ajudou na libertação de muita gente que foi escravizada. Ele é um cara também autodidata, mas que estudou e tentou contribuir o possível para a liberdade de muitas pessoas. Ele é uma figura muito importante na história do Brasil, né? Mais uma vez, assim, pouco reconhecido, né? Pouco valorizado, essa sua missão enquanto ele esteve vivo, né? E pra mim, quando eu li, assim, olha só, o Luiz Gama e o Cruz e Souza se encontraram, pra mim, eu tive um surto, assim, eu tipo, o quê? Eu não sabia disso, eu passei meus 33 anos de vida sem saber que eles se encontraram e que eles juntos escreviam sobre a liberdade das pessoas negras que estavam sendo feitas escravas, né, e sofrendo. Pra mim isso foi muito mais impactante do que saber que a Cecília Meirelles, eu sempre confundo as duas, ai que horror. A Cecília Meirelles quase encontrou o Fernando Pessoa. Antes, pra mim, esse quase é que era o mais importante na história dos poetas, né? Tipo, olha, a Cecília Meirelles quase encontrou o Fernando Pessoa e o cara não foi porque ele consultou os astros e disse que o encontro não seria interessante, não tava rolando lá na astrologia. Mas quando eu vi que Luiz Gama, Cruz e Souza, meu amor, teve um tete-a-tete, e sobre abolicionismo, ainda por cima, sobre liberdade, eu quase tive um treco, por isso que eu não consigo parar de falar sobre isso.
E outras figuras também que o Cruz de Souza se relacionou com José do Patrocínio, que é nada mais, nada menos um cara aqui do Rio de Janeiro, que funda a Confederação Abolicionista. José do Patrocínio é uma das figuras mais importantes na história do Brasil. Simplesmente isso. Afonso de Guimarães também chegou a conhecer o Cruz de Souza, aliás, biograficamente é retratado que o Afonso veio de Minas Gerais para o Rio simplesmente para conhecer Cruz de Souza, que honra, né? O Cruz de Souza também teve algum bate-papo com o Bilac, assim, a galera assim da roda, né? Da roda dos poetas e tal, trocou as ideias, mas infelizmente ele ficou doente, contraiu a tuberculose, teve que se mudar para uma cidade chamada Sítio, em Minas Gerais, para se tratar. Infelizmente, ele se mudou com a esposa, acho que ele tinha 4 filhos. Infelizmente, ele veio a falecer, veio a óbito. Não posso encerrar isso aqui sem ler um dos seus poemas, né? Eu escolhi um que eu amo de paixão, que é Longe de Tudo, que faz parte do Eu e Outras Poesias. Ó, o livro dele, assim, cara, você pode encontrar em qualquer sebo. Eu realmente não conheço nenhuma reedição dele, assim, mais atualizada dos livros do Cruz e Souza. Bom, Longe de Tudo. E livres, livres desta vã matéria, longe, nos claros astros peregrinos, que havemos de encontrar os dons divinos e a grande paz sidérea. Cá, nesta humana e trágica miséria, nestes surdos abismos assassinos, teremos de colher de atros destinos a flor apodrecida e deletéria. O baixo mundo que troveja e brama só nos mostra a caveira e a lama. Só a lama e movimentos laços. Mas as almas irmãs, almas perfeitas, hão de trocar nas regiões eleitas largos, profundos, imortais abraços.